Seja bem-vindo de volta. A gente está no 6º capítulo do nosso guia da educação financeira. No capítulo anterior a gente falou um pouquinho sobre cartões de crédito, como eles podem ser ali uma ferramenta muito boa, nos proporcionar muitos benefícios, mas ao mesmo tempo podem ser também uma armadilha, tudo depende do jeito que você usa. E no assunto de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que não tem lado bom, só tem lado ruim, só pode ser uma armadilha, e essa coisa são as dívidas. Se você está acompanhando pelo livro, a gente está lá na página 17. Para quem não sabe, esse guia é baseado no livro Adeus Previdência. O link está lá na descrição, vocês podem dar uma olhada lá. Warren Buffett tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: quem é esperto não precisa fazer dívidas, e quem não é esperto não deveria fazer dívidas. Olha só que coisa engraçada. E realmente as dívidas são um problema muito grande na maior parte da população mundial. Elas são a principal causa de divórcio, de problema do casamento, problemas de relacionamento. É uma das grandes causas de depressão e até mesmo suicídio no mundo inteiro. Aqui no Brasil, cerca de 2/3 das pessoas têm alguma dívida que elas não desejariam ter, quer dizer, alguma dívida ali indesejada. E às vezes a gente pode pensar que isso é por causa da baixa renda, né? O brasileiro ganha pouco, então por isso o brasileiro faz dívida. Bom, primeiro que não é só o brasileiro, as pessoas são endividadas no mundo inteiro. E segundo que, na verdade, não é a baixa renda que causa isso. Até porque quem tem renda muito baixa nem tem acesso ao crédito. Quem tem acesso ao crédito e realmente consegue se atolar de dívida é da classe média para cima, classe média, classe alta. Então tem muita gente que, apesar de ter uma renda alta, é atolado em dívida e isso, claro, faz a pessoa patinar para o resto da vida. Essas dívidas muitas vezes vêm daqueles sonhos que a classe média tem, né? Quem casa quer casa. Então você vai lá, casa e faz um financiamento gigantesco para pagar em 30 anos, né? Ou sei lá, você quer ter um carro bacana, de preferência melhor do que o do seu vizinho, né? Aquela história que os americanos chamam de keep up with the Joneses, né? Ou acompanhar os Silva, vamos dizer assim. Você tem que acompanhar o seu vizinho. Então se você tem lá um carro que te serve, um carro bom, tal, que é bacana, mas o seu vizinho tem um melhor, o dia que você for trocar de carro, você vai lembrar que o seu vizinho tem um carro melhor e isso aí vai balizar a sua escolha. Você provavelmente vai querer ter um carro mais legal do que o seu vizinho. Isso é extremamente prejudicial, né? Ou sei lá, ter o celular mais legal da turma, né? Você está pagando em 21 vezes, ninguém sabe, mas o seu celular é o mais bacana da turma. Enfim, são coisas que a gente faz, né, para acompanhar os outros ou para se destacar no meio da multidão, mas que geralmente faz com que a gente tenha dívidas, né? Sejam elas de cartão de crédito, seja ela de financiamento, de parcela, enfim, dívida de forma geral é ruim porque ela vai te custar juros. E é até interessante a gente observar que muitas vezes essa compulsão por ter o melhor celular da turma, o melhor carro da turma, isso aí tem tudo muito a ver com a insegurança da pessoa. Quem se sente seguro, quem se garante, não faz questão de ter o melhor carro da turma, porque a pessoa às vezes tem outro hobby. Por outro lado, se a pessoa adora carro, ela vai ter um carro bacana. Isso não tem nenhum problema. Não está errado ter o melhor carro, não está errado ter o celular mais caro, não está errado ter a melhor casa, né? Enfim, estudar na melhor escola, essas coisas não tem nada errado aí. O problema é a maneira como você faz para adquirir essas coisas. E muitas vezes a gente faz isso porque a gente se sente inseguro e você ter coisas bacanas é uma forma muito fácil de você se sentir melhor. A sua autoestima é baixa, por causa disso você consome mais, compra coisas bacanas e aí a sua autoestima melhora, você passa a se sentir alguém mais incluído, né? Enfim, isso é um problema psicológico, seria o caso de gastar dinheiro com um psicólogo e não com um iPhone ou com um carro, enfim. Mas isso é a escolha de cada um, né? Mas o que a gente observa é isso, a insegurança, a baixa autoestima faz com que as pessoas tomem decisões de consumo que são efetivamente idiotas. E aqui eu queria deixar um alerta para o aposentado, para o servidor público, que são pessoas ali que têm uma renda mais garantida e por isso elas têm muita facilidade de conseguir crédito. Em média, um servidor público deve 30 vezes mais do que um trabalhador da iniciativa privada em crédito consignado. Isso é um absurdo, esse crédito não é um crédito barato, não é um crédito bom, mas é um crédito muito fácil. A pessoa vai lá e consegue ele facilmente no banco, geralmente já está lá pré-aprovado. Então, servidor público tem que ter uma atenção redobrada ao resistir, né, a fazer dívidas. E aí entra uma falácia que é muito repetida por aí, que é o seguinte: se eu não financiar, eu não vou conseguir comprar nada. Se eu não fizer dívida, eu não vou conseguir viver. Gente, isso é uma mentira. A gente já viu lá no capítulo 4 que o poupador, aquele cara que poupa antes de comprar, ele consegue comprar as coisas gastando menos do que o cara que financia. Ou seja, quem que vai ter o melhor carro? Sempre é o poupador. Quem que vai ter a melhor casa? Sempre o poupador. Quem vai ter a melhor qualidade de vida? Sempre o poupador. Porque em vez de ele estar pagando juros, ele está sempre recebendo juros. Então a chave aqui é se planejar, né? Eu vou trocar de carro, por exemplo. Se planeja. Se tem um carro hoje, daqui a 5 anos eu vou trocar de carro, começa a fazer uma poupança já, para quando chegar a hora você trocar de carro e pagar à vista. Ao invés de você fazer um financiamento e pagar 2.000 por mês de parcela,
Você simplesmente precisa poupar 1.000. Chega no final, você vai conseguir trocar de carro, comprar um carro novo e tal. E provavelmente, com o passar do tempo, né, se essa conduta se mantiver constante na sua vida, você vai ter uma vida bem melhor, com bens melhores, com viagens melhores. A viagem é uma outra coisa também, né? A pessoa quer viajar porque todo mundo viajou para um certo lugar lá. Tudo bem, viajar é ótimo, eu acho ótimo, eu gosto de gastar com viagem. Só que veja, se você faz isso sem se planejar, é um saco, ainda mais porque você volta da viagem e continua pagando parcelas de uma viagem que você já fez. Isso deve ser horrível, né? Então a gente tem que se planejar antes, vai lá, paga antes, faz tudo antes. Tudo que faz com planejamento sai melhor. Até mesmo imóvel, né? Imóvel é uma coisa difícil de comprar, é muito difícil porque consegue comprar um imóvel à vista, mas é muito difícil porque as pessoas não poupam, porque se elas pouparem fica muito fácil. Porque fazer uma poupança para comprar um imóvel é a coisa mais fácil do mundo, só leva tempo, muito tempo. Então tem que ter um pouquinho de paciência. Só que se você parar para pensar, um financiamento imobiliário de 30 anos, o cara que faz o financiamento vai pagar 4 imóveis. Você que comprou à vista vai conseguir comprar 4 imóveis. Então a diferença é que no final dos 30 anos você tem 4 imóveis e o cara tem 1. Então poupar e comprar, se tiver planejamento, não precisa fazer dívida, não precisa nem sonhar em pagar juros para os outros. Mas agora vamos supor que a vaca já foi para o brejo, você já está na UTI, você já tem financiamento de casa, financiamento de carro, consignado, cartão de crédito, nome no SPC, enfim, você está todo enrolado e você precisa dar um jeito na sua vida financeira. Primeiro, não tem problema, tem muita gente que vive assim, não é o fim do mundo, você vai conseguir resolver isso aí. Mas a gente precisa seguir um passo a passo e o primeiro passo é fazer um orçamento, que a gente viu lá no capítulo 3. Quando você faz um orçamento, você consegue determinar quanto de dinheiro sobra por mês para você pagar suas dívidas. Aliás, pagar a dívida virou prioridade. Então, todo o dinheiro que sobra no mês, você vai usar para pagar a dívida. O primeiro ponto é esse. Faz orçamento, sobra tanto. Depois que você fizer isso aí, você precisa trocar suas dívidas caras por dívidas mais baratas, né? Por exemplo, dívida do cartão de crédito é absurdamente cara. Você tem que trocar essa dívida por uma dívida mais barata, que pode ser lá um consignado, alguma coisa assim. Enfim, você tem que ir no seu banco, tentar consolidar suas dívidas numa dívida mais barata, um financiamento mais barato, que tenha parcelas que você consiga pagar, óbvio, né? Porque se você não conseguir pagar, não vai adiantar de nada, a sua dívida só vai aumentar, porque sempre que você vai no banco negociar alguma coisa, é bem provável que você saia perdendo se você não cumprir os termos que você combinou lá. Então, esse é o segundo passo, tentar negociar por uma dívida mais barata. O terceiro passo é bem simples, vende tudo que você pode vender e corta todas as suas despesas supérfluas. Você vai falar assim, mas eu vou vender meu carro. Não é que seu carro, você nem tem carro. Se você tem dívida, você não tem patrimônio, né? Seu patrimônio, inclusive, pode ser negativo, se você tiver mais dívida do que patrimônio, né? Então, meu carro vale 30 mil, eu tenho 50 mil de dívidas. Você não tem o carro. Você só pensa que você tem o carro, mas na verdade você não tem. Você deve muito mais do que o seu carro. Então, venda o que você pode vender, óbvio, né? Se você é um taxista, você não vai vender o seu carro, porque senão você vai ficar sem trabalho, né? Tem que ter um pouco de bom senso. Mas tudo que você pode vender, você vende. E todas as despesas supérfluas você corta, você vai passar a viver com menos para tentar adiantar e pagar essa dívida o mais rápido possível, né? Vamos supor que você financiou lá em 60 meses. Tenta pagar na metade do tempo, de repente o mês que você consegue, em vez de pagar uma parcela, paga 2, né? Então todo o dinheiro novo que entrar, né? Dinheiro de 13º, de férias, todo o dinheiro extra, o seu PLR que a sua empresa paga, todo esse dinheiro tem que ir para pagar a dívida. Você tem que primeiro ser dono de você mesmo. Se você tem dívida, você não é nem dono de si mesmo, quanto mais ser dono de algum patrimônio. Então, esse tem que ser o primeiro passo, se libertar de pagar juros para os outros, para daí sim começar a investir, que na verdade é receber juros, né? Então a gente deixa de pagar para começar a investir e passar a receber juros. Aliás, adiantar financiamento, pagar dívida, adiantar parcela é o melhor investimento do mundo, e eu falo isso sem medo de estar errado, porque é verdade. Olha só, a principal métrica que a gente usa ao avaliar um investimento é o risco versus o retorno, né? Então, por exemplo, você tem lá um investimento na poupança, o risco é baixinho, o retorno é baixinho também. Você tem investimento em ações, o retorno pode ser um pouco maior, mas o risco também é um pouco maior. E assim sucessivamente. Vamos avaliar como é que é o risco-retorno de você adiantar suas dívidas. Qual é que é o risco? O risco, na verdade, é zero, né? Porque qual é que é o risco de você adiantar a parcela? Nenhum. Aliás, seu risco está sendo diminuído, né? Porque quanto menos financiamento você tem, menor o seu risco. Então, o risco é zero. E o retorno é alto. Claro que o retorno depende da taxa de juros que você paga para o banco e tal, mas geralmente o retorno é um retorno que você não vai conseguir, né? Particularmente, não vai conseguir nos seus investimentos. Como eu já falei aqui, o Warren Buffett conseguiu ser o homem mais rico do mundo com um retorno médio aí de 20% ao ano. Provavelmente seus financiamentos te custam mais que isso
E mesmo que eles custem menos, você não é o Warren Buffett, você não vai ganhar 20% ao ano. Então, como o risco é zero e o retorno é alto, não tem nem que fazer conta. Certamente é o melhor investimento que existe no mundo. Pague suas dívidas o quanto antes e nunca mais as faça. Aliás, essa é a moral da história aqui. Se você tem dívida, pague, se livre disso daí, porque esse vai ser o melhor investimento do mundo. Se você não tem, não faça, se planeja para comprar as coisas, faz as coisas com muita paciência, com muito cuidado, e assim você nunca vai precisar pagar juro composto e sempre vai receber juro composto, que é uma coisa fantástica. Acho que por hoje era mais ou menos isso. No próximo a gente vai ver um pouquinho sobre a reserva de emergência, que é uma ferramenta que vai te proteger de entrar em dívida, vai proteger sua carteira de investimentos, enfim, com certeza é um dos capítulos mais importantes de todo esse guia. Então, eu vejo vocês semana que vem. Até lá!